Vamos ver esse problema aqui. Uma mercadoria custava R$100 e teve um aumento de 25%. No final, por quanto seu preço inicial foi multiplicado? Olha, se ele aumentou 25%, isso aqui é a mesma coisa que multiplicar por 1,25. Então, você somar um valor com uma porcentagem é a mesma coisa que multiplicar esse valor por 1, e aqui você coloca a tal porcentagem com duas casas decimais. Se for 25, você põe 1,25. Se for 2%, não é 1,2, não, é 1,02. Cuidado, tá? Somar 2% é a mesma coisa que multiplicar por 1,02, que você tem que colocar com duas casas. Se é 2%, é 2 aqui, na casa dos centésimos, tá bom? Olha esse outro aqui. Somar 5% é a mesma coisa que multiplicar por quanto? 1,05. Reduzir 30% é a mesma coisa que multiplicar por quanto? Multiplicar por 0,7. Porque 70 é 30 que falta para chegar até 100. Ok? Se eu falasse assim, somar x%, onde x é um número de 2 algarismos, tá? Pode ser 10, 15, 25. Somar x% é a mesma coisa que multiplicar por 1,x. Só que você tem que usar duas casas. Olha aqui, ó. Isso aqui você também tem que saber memorizado. Desconto de 1% é a mesma coisa que multiplicar por 0,99. Reduzir 5% é a mesma coisa que multiplicar por 0,95. Reduzir 10% é multiplicar por 0,9. Reduzir 15% é a mesma coisa que multiplicar por 0,85. Desconto de 20% é a mesma coisa que multiplicar por 0,8. De 25% é multiplicar por 0,75. Desconto de 30% é multiplicar por 0,7. Desconto de 40% é o mesmo que multiplicar por 0,6. Desconto de 50% é a mesma coisa que multiplicar por 0,5. Tirar metade, né? Você sabia que máquina calculadora científica não tem porcentagem? A maioria não tem. Porque a porcentagem é uma besteira, é uma fração. Então, o engenheiro, por exemplo, ele não precisa ficar calculando porcentagem. Quando ele vai calcular uma porcentagem, ele está com um negócio desse aqui direto. Vamos ver esse problema aqui. Por qual fração irredutível, só que dessa vez ele quer irredutível, tá? Por qual fração irredutível um número deveria ser multiplicado para que resulte em... Então vamos lá. Para aumentar 20%, eu tenho que multiplicar esse número por 1,2. Para reduzir 20%, eu tenho que multiplicar esse número por 0,8. Para aumentar 15%, eu tenho que multiplicar esse número por 1,15. Para aumentar 5%, eu tenho que multiplicar esse número por 1,05. Para aumentar 100%, eu tenho que multiplicar esse número por 2. Então, aumento de 100%, quer dizer, dobrou. Para aumentar 200%, eu tenho que multiplicar esse número por 3. Para reduzir 14%, eu tenho que multiplicar esse número por 0,86. É 100 menos 14, né? Para reduzir 9%, eu tenho que multiplicar esse número por 0,91. Para reduzir 35%, eu tenho que multiplicar esse número por 0,65. Para reduzir 90%, eu tenho que multiplicar esse número por 0,1. Ficou 10 vezes menor, né? Esse exercício aqui é o inverso do exercício anterior. Ele pergunta qual é a porcentagem de variação e se aumentou ou se diminuiu quando um número é multiplicado por esses valores. Então, por exemplo, quando o número é maior que 1, que você está multiplicando, ele aumenta. E quando o número é menor que 1, quer dizer que ele reduziu. Então aqui, se o número foi multiplicado por 1,2, significa que esse número teve um aumento de quantos por cento? 2% não, hein? Deus me livre. Um aumento de 20%. Se o número foi multiplicado por 0,93, quer dizer que ele teve uma redução de 7%. Aqui foi uma redução de 30%. E aqui, aumento, que é maior que 1, né? Aumento de 23%. Aqui, o número teve uma redução de 20%. Aqui teve um aumento de 80%.
Aqui teve uma redução de 2%. Aqui teve um aumento de 100%, dobrou. Aqui teve uma redução de 70%. E aqui teve um aumento de quantos por cento? Triplicou? Então é 300%? Não, triplicou quer dizer que aumentou 200%. Existem alguns problemas em que são aplicadas 2 ou 3 ou mais porcentagens consecutivas. Por exemplo, uma mercadoria teve um aumento de 10% em janeiro e depois teve um aumento de 15% em fevereiro. De quanto foi o aumento total? Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse tipo de problema, porque essas porcentagens, elas podem ser de dois tipos, aditivas ou multiplicativas. As porcentagens aditivas são aquelas em que os aumentos são feitos sobre o mesmo valor base. Então, por exemplo, digamos que o salário de uma pessoa seja calculado assim, R$1.000, mas ele ganha mais 10% devido a uma certa atividade, mais 15% devido a uma outra atividade, mais 10% sobre uma outra atividade. Então, o salário total vai ser o salário base, mais essa parcela, mais essa parcela, mais essa parcela. Essas porcentagens, elas são aditivas, elas têm que ser somadas, porque elas são calculadas sobre o mesmo valor base. Nesse caso, nós temos que somar as porcentagens. Agora, tem as porcentagens multiplicativas. Elas não são aplicadas sobre o mesmo valor base, mas pelo valor resultante depois da porcentagem anterior. Esse é o caso. Uma mercadoria teve um aumento de 10% no mês seguinte teve um aumento de mais 10%. Qual foi o aumento total? Não é para somar. Não é 10% mais 10% dando 20%. É para operar com multiplicação. Vamos ver como é que esses problemas são resolvidos através desses dois exemplos aqui. Olha só, um exemplo de porcentagem aditiva. A escola de João oferece aos alunos vários tipos de descontos sobre o valor da mensalidade. Ela dá um desconto de 10% para quem tem algum irmão na escola. Ela dá também um aumento de 10% para quem já estudou na escola no ano anterior. E ela dá um desconto de 10% para quem participa das equipes de esporte da escola. Então, todos esses aumentos aqui são aumentos aditivos. O aluno ele vai ter esse desconto, mais esse desconto, mais esse desconto. Se ele tem direito aos 3 descontos, o desconto total vai ser 10 mais 10 mais 10. Ele vai ter um desconto de 30%. Então, no caso, se o João tem direito a esses 3 descontos, quanto pagará se a mensalidade normal é 500? Então ele vai ter 10% mais 10% mais 10%, um total de 30%. Ou seja, o desconto dele total vai ser 30% da mensalidade. Então isso aqui vai dar R$150. Ele vai pagar R$150 a menos. Então para ele a mensalidade vai ser de apenas 350. Mas isso é feito dessa forma porque é dito aqui que esses descontos são sobre o valor da mensalidade, todos eles. Então, esse tipo de porcentagem se chama porcentagem aditiva. Agora, em outros casos, é usada a porcentagem multiplicativa, como nesse exemplo aqui. Em uma época de falta de carne devido à seca, o preço da carne aumentou 10% em janeiro. Em fevereiro teve outro aumento de 10%. E em março outro aumento de 10%. Qual foi o aumento acumulado nesses 3 meses? Então nesse caso aqui, esses aumentos não são todos eles relativos a janeiro. Esse primeiro aqui é relativo a janeiro, mas esse aqui já é relativo a fevereiro. E esse aqui já é relativo ao mês anterior. Então a gente tem que tomar muito cuidado. No primeiro mês, o preço foi multiplicado por 1,1. Isso foi o primeiro aumento. No segundo mês, o preço foi multiplicado por 1,1 de novo. Então é multiplicativo, não é para somar os aumentos, é para multiplicar as frações correspondentes a esses aumentos. No terceiro mês, mais um aumento de 10%. Então multiplicou por 1,1 novamente. Então a gente tem que fazer essa conta aqui. Isso aqui vai dar 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. E aí a gente vê qual é o aumento resultante. Então 1,1 vezes 1,1 dá 1,21. Multiplicamos agora por 1,1. Isso aqui vai dar 121, 121.
Então 1,331 e 3 casas decimais. Então isso aqui dá 1,331. O aumento total não foi 30%, foi 33,1%.